Qual é a essência da proposta de Ciro Gomes como candidato à presidência da República? É diferente da proposta de todos os outros candidatos. É a proposta de uma verdadeira alternativa nacional. Há três grandes eixos: o produtivismo includente, a educação capacitadora e a energização do espaço público, da política. O produtivismo includente tem por objetivo associar a qualificação do aparato produtivo, portanto, a escalada de produtividade, a democratização de oportunidades econômicas. No último período histórico, o Brasil se desindustrializou e agora ameaça resvalar num primitivismo produtivo. Aposta na riqueza fácil da natureza, em vez de fazer a aposta difícil, mas imensamente mais fecunda na inteligência. Temos que reindustrializar o Brasil. Mas não é para voltar ao paradigma industrial do século passado, a indústria convencional, que já não é mais vanguarda. Há uma nova vanguarda no mundo, a economia do conhecimento. O problema é que ela existe apenas na forma de ilhas, que excluem a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. O que nós queremos é um vanguardismo includente. E este vanguardismo includente precisa começar a ser construído de baixo e de cima. De baixo, trazendo uma parte da multidão de pequenas e médias empresas, o agente econômico mais importante no país, para mais perto da fronteira tecnológica e produtiva, abrindo acesso a crédito, a tecnologia, a práticas avançadas, a conhecimento avançado. E de cima, identificando aqueles setores na vida das grandes empresas que são mais propícios ao vanguardismo produtivo e tecnológico. O próprio agronegócio, a indústria energética, o complexo industrial da saúde e o complexo industrial da defesa. Um vanguardismo aberto, compartilhado e experimentalista, construído pela ação estratégica do Estado em parceria com os agentes privados. O segundo elemento desse produtivismo includente tem a ver com a relação entre o capital e o trabalho no Brasil. No nosso país, hoje, metade dos trabalhadores continuam condenados a trabalhar nas sombras da ilegalidade, na economia informal. E na economia formal, uma parte crescente dos trabalhadores está em situação de emprego precarizado, temporário ou terceirizado. Se somarmos os informais e os precarizados, é a maioria do povo brasileiro. Não poderemos soerguer a economia brasileira e ingressar numa escalada de produtividade apostando em trabalho desqualificado e salário aviltado. Daí a necessidade de criar um novo direito, um novo corpo de regras, que não tente abolir por decreto as novas relações e práticas de trabalho que exigem em si flexibilidade, mas não permitem que a flexibilidade sirva de pretexto para jogar a maioria dos trabalhadores na insegurança econômica e na precarização. E o terceiro elemento desse produtivismo includente
é o conserto das finanças do Estado brasileiro. Radicalizar no imperativo do realismo fiscal. Não para render-se aos interesses e preconceitos do mercado financeiro, mas para a razão exatamente oposta. Para que o Brasil e seu governo não tenham de ficar de joelhos diante do dinheiro vadio. Para que não dependam da confiança financeira. É o escudo fiscal da rebeldia na formulação de uma estratégia de desenvolvimento. O segundo grande eixo da proposta, ao lado do produtivismo includente, é a educação capacitadora. Uma nova maneira de ensinar e de aprender no Brasil. Uma educação que prefira as capacitações de análise e de síntese ao enciclopedismo raso e dogmático. Que na maneira de abordar os conteúdos priorize o aprofundamento seletivo, não a abrangência superficial. Que organize a escola na base de trabalho de equipe, cooperação entre professores, entre alunos, entre escolas. E que estude todo o conhecimento herdado de maneira dialética, isto é, de pontos de vista contrastantes. Toda matéria ensinada pelo menos 2 vezes, de 2 perspectivas opostas. E para que isto aconteça, para que uma vanguarda pedagógica possa instaurar uma educação libertadora no Brasil, precisamos reconciliar a gestão local das escolas pelos estados e os municípios com padrões nacionais de investimento e de qualidade. No nosso país vasto, desigual e federativo. O princípio é singelo. A qualidade da educação que um jovem brasileiro recebe não deve depender do acaso do lugar onde ele nasce. Isso significa que quando uma rede escolar local caia repetidamente abaixo do patamar mínimo aceitável, os 3 níveis da federação precisam atuar por meio de órgãos colegiados conjuntos para assumir essa rede escolar, consertá-la, atribuí-la a gestores independentes e profissionais e devolvê-la consertada. É um grande projeto de emancipação dos brasileiros. O terceiro eixo do projeto que Ciro Gomes representa na sucessão presidencial é a energização da vida pública. Precisamos do espaço público para construir esse futuro. Tudo no nosso país continua a depender do encaminhamento coletivo, de soluções coletivas para problemas coletivos. Nós precisamos desesperadamente de política e de instituições que organizem uma democracia de alta energia, alto nível de engajamento popular na vida pública, o povo convocado a participar das grandes decisões nacionais, por exemplo, por plebiscitos e referendos. Mecanismos constitucionais para resolver prontamente os impasses entre os poderes políticos, por exemplo, por eleições antecipadas. E aproveitamento do potencial experimentalista do regime federativo. Isso significa que enquanto o governo central desdobra um projeto forte, sob determinadas condições, estados e municípios possam divergir e construir contramodelos do futuro nacional. O Brasil é um grande caldeirão de energia humana,
O atributo mais importante do nosso país é sua vitalidade. E a nossa tragédia histórica tem sido condenar a maioria dos nossos concidadãos à falta dos instrumentos e das oportunidades necessários para transformar essa vitalidade em ação fecunda. Este projeto produtivista, capacitador e democratizante tem uma base social já pronta. O fenômeno social mais importante no nosso país nas últimas décadas é o surgimento de uma segunda classe média, de uma pequena burguesia morena, mestiça, empreendedora, milhões de brasileiros que lutam para abrir e manter pequenos negócios, que estudam à noite, que se filiam a novos clubes e novas igrejas e abraçam uma cultura de autoajuda e iniciativa. Atrás deles está uma multidão de trabalhadores ainda pobres que trabalham desesperadamente, às vezes em 2 ou 3 empregos, e já assimilaram essa cultura de autoconstrução pessoal e coletiva. Este é o agente social mais importante do país. O povo brasileiro tem os olhos vidrados nessa vanguarda de emergentes e de batalhadores. Hoje, a Revolução Brasileira seria o Estado usar seus poderes e recursos para permitir à maioria seguir o caminho dessa vanguarda. Este projeto que eu acabo de esboçar, nos seus 3 grandes eixos, é o conteúdo institucional e programático da alternativa necessária. É isso o que Ciro Gomes representa nesse embate político. O que dá potência e futuro a um projeto político é sua ambição institucional. Desde a época de Vargas, o Brasil não vive um grande momento de construção institucional. O último momento foi o corporativismo de Vargas. Agora, nós brasileiros contemporâneos vivemos em meio aos destroços desse corporativismo. Ele foi carcomido pela adesão das elites brasileiras ao formulário neoliberal. Depois chegou o PT, e em vez de substituir esse corporativismo em ruínas por um outro projeto institucional, procurou apenas humanizá-lo por meio das políticas compensatórias. O que eu descrevi antes nas minhas palavras são os primeiros passos de uma outra obra de construção institucional. Na democratização do mercado, no aprofundamento da política e na emancipação dos brasileiros por meio de uma educação analítica. As instituições são o futuro, mas enquanto elas não existirem, precisamos da virtude. A virtude é o que tem de atuar na ausência das instituições necessárias. E virtude é o que tem o candidato Ciro Gomes. Identificação com o destino nacional, audácia, imaginação, disposição para o enfrentamento e para a rebeldia. A rebeldia precisa de uma aliada. A aliada da rebeldia é a imaginação. Quando a imaginação dá olhos à rebeldia, a vitalidade se transforma em grandeza. E grandeza é o que queremos para o nosso país.